A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Vamos dar sequência a essa leitura bíblica. Faremos a leitura do livro de Mateus, capítulo 4. Este capítulo possui 25 versículos e ele vai tratar sobre a tentação de Jesus Cristo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então vou fazer uma pausa aqui para fazer um comentário sobre este versículo. Jesus Cristo, ele havia recebido o Espírito Santo, foi batizado, recebeu o Espírito Santo, e este mesmo Espírito o levou para o deserto, porque ele precisava passar por essa provação, por essa tentação. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Vou fazer mais uma observação aqui. O que acontece? É comprovado que um corpo humano, uma pessoa adulta, consiga ficar aí no máximo 50 dias sem alimento. Mas a água é em torno de 3 a 5 dias sem água. Então, para vocês terem ideia do sacrifício que Jesus Cristo fez aqui e como realmente ele devia estar debilitado por conta desse jejum. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Vou fazer mais uma observação aqui. Na verdade, pessoal, quando o homem caiu lá no Jardim do Éden, Adão caiu, ele perdeu o domínio sobre este planeta. Tudo que Deus tinha dado para Adão, quando o homem caiu, Satanás roubou isso dele, tomou isso dele. E o plano de Jesus Cristo, foi o quê? Foi resgatar tudo isso da mão de Satanás. Tá certo? Então, neste versículo aqui, a gente vê que Satanás poderia oferecer isso a Jesus Cristo mesmo, a glória do mundo, as riquezas deste mundo. Tá certo? Então, assim como foi agora, com certeza ele dará essa autoridade ao anticristo, ao iníquo, que a Bíblia relata que está para surgir, segundo a palavra de Deus. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulun e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulun e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mais uma observação neste versículo. Sempre Jesus Cristo, ele trata dessa forma, Inclusive na oração do Pai Nosso que ele ensinou pedir com que o reino de Deus venha até nós. Então, quando ele chegava com a palavra de Deus, o reino de Deus estava chegando até aquela pessoa, ou aquelas pessoas que estavam sendo direcionadas à palavra dele. Tá certo? Então, por que isto é assim? Ora, se vocês forem checar no livro de Apocalipse, no livro de 2 Tessalonicenses, Jesus Cristo, ele virá, da mesma forma que os discípulos viram ele subindo para os céus, ele virá nas nuvens, tá certo? E no futuro, após ele fazer o seu reinado aqui de 1000 anos, tá certo? A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse que Deus ele virá até nós, a Nova Jerusalém virá até aqui,
Tá certo? Então é por isso o motivo dessa oração e desse termo, porque é chegado o reino dos céus. Tá certo? E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as suas redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os eles, deixando imediatamente o barco e seu pai. Seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Então, até a próxima leitura bíblica. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E fiquem com Deus.